Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa quarta-feira dessa 33ª semana do Tempo Comum, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a parábola chamada Parábola das Minas, das moedas. Uma mina, naquela época, significava 100 moedas de prata. Diferente da parábola dos talentos em Mateus, que um talento representava 30 quilos de ouro, que equivale a aproximadamente 5 milhões de reais, as 100 moedas de prata equivale a R$1.000, muito diferente. Mas nessa parábola, ao contar, Jesus está se referindo a um homem que partiu para o estrangeiro a fim de ser coroado rei, né? E ele não é bem aceito pelo povo. O povo não quer que ele seja coroado rei. E ele confia aos seus servos 10 moedas de prata a cada um. Diferente da parábola dos talentos, aqui é usada a prática igualitária. Cada um recebeu 10 moedas de prata. Enquanto na parábola dos talentos, um recebe 5, outro 2 e outro 1, aqui cada um recebe igual. Só que o retorno é diferente. Mesmo recebendo mesma quantidade de moeda, cada um vai multiplicar essas moedas de acordo com sua disposição, o seu entusiasmo, né? E aqui Jesus quer mostrar, né, como na parábola dos talentos, que aquilo que nós recebemos de Deus, esse patrão, esse Senhor é Ele, né? Este rei, ele está indo para Jerusalém para ser coroado rei, só que ele vai ser coroado rei, ele vai ser rei, o trono dele vai ser a cruz. E ele confia a nós os talentos, esse tesouro, né? Os talentos, os tesouros, as moedas de prata, é o sinal da graça que nós recebemos, que devemos multiplicar em nós. A palavra desta quarta-feira nos convida a olhar para Jesus Cristo como aquele que nos enriquece. Não devemos estar presos à quantidade, mas a nossa disposição em o pouco que nós temos recebido, a gente poder multiplicar. Multiplicar com o nosso esforço, com a nossa disposição. Jesus no Evangelho, né, na parábola dessas moedas, das 10 moedas de prata, ele insiste em nos dizer que é preciso a gente receber com generosidade os dons que ele nos oferece. Recebendo-os, saber distribuí-los, ou seja, multiplicá-los, fazer com que isso cresça em nós. Como os talentos, as moedas significam esta graça que nós precisamos fazer ela crescer, né? Na vida de oração, na prática de uma vida de piedade. Por isso, o Evangelho dessa quarta-feira, né, convida-nos realmente a pensar o que eu estou fazendo daquilo que o Senhor está me dando. Porque o Evangelho é muito duro quando termina dizendo aquele servo mau e preguiçoso, né, a ruína dele. Jesus proclama a ruína dele. Será lançado no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus nos ensina no Evangelho que é preciso a gente zelar daquilo que temos recebido, especialmente cuidar desta vida da graça que nos é dada pelo batismo, e multiplicar cada dia com a nossa experiência de vida de oração. Que a palavra do Santo Evangelho de hoje, que nós recebemos nesse dia, hoje também a igreja celebra a festa, a memória da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, né? A grande Basílica de São Pedro e São Paulo, onde hoje é a catedral onde o Papa
celebra os grandes acontecimentos da igreja, assim como a Basílica de Santa Maria Maior, nós veneramos a Santa Mãe de Deus nesta basílica, onde está construída sobre o túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo. Nós veneramos essas duas grandes colunas da igreja, onde a igreja está alicerçada, fundada, a fim de que ela seja fiel àquilo que recebeu dos apóstolos. Por isso, unidos hoje com a igreja, nessa memória da dedicação da Basílica de Latrão, olhemos aquilo que nós temos recebido de Deus através da igreja, os dons que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Deus tem nos oferecido para a nossa santificação, e busquemos com intensidade, multiplicar, com generosidade, com entusiasmo, com esforço, fazer crescer esses dons que nos é dado pelo Senhor. Por isso, nesta quarta-feira, coloquemos diante de Deus a graça de podermos, de fato, buscarmos no Senhor. E aí eu convido hoje, de uma maneira particular, o povo de Buriti. Hoje começamos o nosso festejo, o nosso retiro espiritual na comunidade. Tivemos mais cedo, hoje, às 5:30 da manhã, a carreata com Nossa Senhora, abrindo, né, as festividades com fogos de artifício, manifestando assim que a comunidade proclama que está aberto o festejo. Queremos nesses dias fazer aos pés da Virgem, Mãe do Perpétuo Socorro, medianeira de todas as graças, buscar a exemplo de Nossa Senhora, fazer multiplicar em nós os dons que nós temos recebido, para que busquemos e façamos com que apresentemos a Deus, porque a qualquer momento podemos ter que apresentar a Deus a nossa vida. A qualquer momento teremos que prestar contas, né? E aí a gente pergunta: o que eu tenho feito da minha vida? É o que a grande pergunta que nós devemos fazer diante das tragédias da vida, né? Semana passada nós tivemos aqui na cidade de Buriti uma tragédia, uma jovem que caiu de um caminhão em uma carreata política e veio perder a vida. Diante de um acontecimento desse, qual a pergunta que fica? Se fosse eu, como é que eu estava para me apresentar ao tribunal do Senhor e prestar conta da minha vida, daquilo que Deus tem me dado? O Senhor está voltando. E aqueles que não quiseram a sua coroação, o seu reinado, serão exterminados e sem piedade. Que nós, queridos irmãos, possamos verdadeiramente, em amor a Deus, buscar na sua palavra, nos sacramentos, esta intimidade com o Senhor, a fim de que sejamos libertos de todos os males. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.